Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintelli e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí, está começando o seu Resenha Express com notícias do Flu de hoje, né? Fluminense hoje contra São Paulo, já tem provável escalação, já tem aí informações também sobre os jogadores que não vão poder jogar em cima da hora, que tiveram contusões. Fica aí que está começando o seu Resenha Express. Então, galera, voltando aqui no Resenha Express, pedir a vocês para não se esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é bacana, nos ajuda a crescer. E se você também puder dar um hype nesse vídeo, é só você puxar o comentário para o lado, clicar em hypar, é gratuito, vocês nos ajudam demais. Se vocês der o hype, vocês fazem esse conteúdo ir mais longe. Então fica aqui o pedido para não esquecer do hype no vídeo. Galera, vamos lá, vamos falar aí do Fluminense. Jogo importante hoje contra o São Paulo. Jogo, digamos assim, de suma importância, tendo em vista a situação que o Fluminense está vivendo no Campeonato Brasileiro, né? Ontem adversários venceram, encurtaram um pouco a distância do Fluminense, que agora, infelizmente, tem que pensar ali na zona de rebaixamento, pensar em ficar longe dessa zona de rebaixamento, porque você tem 2, 3 derrotas, você se complica absurdamente no campeonato como esse. Então o Fluminense hoje precisa muito, no mínimo, na pior das hipóteses, arrumar um empate no Morumbi, na pior das hipóteses, né? Na melhor delas, vencer. O Fluminense pode vencer, tem condição de vencer o São Paulo sem nenhum problema. E para isso o Renato tem pensado o time da semana para o jogo de hoje. A gente vai falar sobre a provável escalação, mas antes disso, né, vamos falar aqui sobre contundidos, né? O Fluminense acabou tendo 2 problemas de última hora. O Riquelme Felipe, que voltou a sentir aquela dor muscular que o tirou dos treinos no Mundial de Clubes, ele voltou a sentir a mesma dor e está afastado, aí, não está entre os relacionados para a partida de hoje. E agora o Fuentes, de última hora, é o outro jogador que também sentiu e não vai poder estar à disposição do técnico Renato Gaúcho, por isso que o Wagner viajou no lugar do Fuentes para a partida de hoje. É importantíssima contra o São Paulo. Então são 2 ausências já certas, infelizmente, né? Jogadores que sentiram e não vão poder estar com o grupo. O Riquelme Felipe vai passar por exames, assim como o Gabriel Fuentes, mas o Riquelme Felipe já se suspeita que seja a mesma contusão que o afastou lá do Mundial de Clubes. Torcer para que ele consiga se recuperar um tempo antes, né? Assim, que ele consiga realmente resolver esse problema. Sobre a provável escalação do Fluminense de hoje, galera, o Renato tem dúvida, sobretudo no ataque. A dúvida no ataque entre Cano e John Kennedy é real. O técnico Renato Gaúcho ainda não decidiu qual dos dois será o titular. Havia a possibilidade também do John Kennedy jogar na posição que o Serna está jogando, né, de ponta direita, para o Cano poder jogar, mas agora o que a gente sabe de informação é que o Renato realmente tem a dúvida entre Cano e John Kennedy, por causa da partida de hoje, que exige um jogador que jogue mais se sustentando a linha defensiva do adversário. Então, devido a isso, a dúvida do Renato se sustenta entre Cano ou John Kennedy. É o principal foco de dúvida para a escalação de hoje. Além disso, uma outra dúvida que o Renato tem também é entre Hércules e Nonato, mas eu diria a vocês aqui que não há essa dúvida. O Renato deve ir com Hércules. E aí o provável Fluminense que iria a campo hoje seria com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René. No meio de campo, Bernal, Martinelli e Hércules. E no ataque, Kevin Serna, John Kennedy ou Germancano e o Soteldo pelo lado esquerdo. Esse seria o provável Fluminense para a partida de hoje contra o São Paulo. E aí, o que vocês acham? Vocês iriam de John Kennedy? Vocês iriam de Cano? Vocês acham que é melhor ter o Hércules do que o Nonato ali, mais próximo do ataque? Como é que vocês escalariam esse Fluminense para a partida de hoje? Comenta aqui embaixo, vamos resenhar. Mas o Renato tem essas dúvidas para a partida de hoje diante do São Paulo. Mais informações, galera. Ontem, né, eu estava dando uma olhada, um pedaço aqui na Flu TV, vendo a Flu Fest aqui, e eu observei muitos espaços vazios, né, no evento ontem. Eu perguntei a uma pessoa do clube e também um amigo que esteve na Flu Fest, e ambos falaram que realmente a expectativa que se tinha para um primeiro dia não foi das melhores. E uma pessoa que me informou que é do clube chegou a dizer para mim que ontem a taxa de ocupação
da FluFest foi de 57%, segundo o clube, né? O clube previa um pouco mais de gente e foi bem abaixo da expectativa. Realmente, quando você olha as imagens de cima, esse ano o Fluminense não fez imagem panorâmica de todo o estádio, né? Ele fez mais do foco onde estavam os cantores ali. E, cara, eu falei sobre isso no vídeo de ontem, eu repito aqui. Eu sei que a FluFest ela acontece na data de aniversário do Fluminense. O Fluminense, né, fez 123 anos. Mas eu acho que para o evento, para o clube, né, inclusive que quer confirmar essa marca, eu acho que a gente deveria repensar a data, tentar fazer no início do ano, no verão, né, ali no período ali de janeiro. Eu sei que, pô, Quintela, mas o aniversário do Fluminense é em julho. Não tem problema, a gente faz a FluFest já como comemoração pelo ano do aniversário do Fluminense. Aí no dia do aniversário você faz um evento mais reservado aos torcedores. Mas eu acho que o Fluminense deveria repensar isso, porque essa época do ano é uma época muito complicada. É uma época que, se o Fluminense estiver mal, né, o futebol não estiver evoluindo, cara, isso afeta competições. Um evento como esse. Afeta, não tem jeito. A não ser que o clube queira realmente só ganhar dinheiro e fazer festa para rival. Porque aí realmente a maior parte das pessoas que vão ser rivais. Né? Porque a taxa de ocupação com o torcedor do Fluminense bem menor do que a gente viu. Inclusive esse amigo que estava lá falou para mim, pô, Quintela, muita gente sem camisa do Fluminense, o que sugere que não sejam tricolores, mas pessoas que estão curtindo lá, aproveitando o evento para ver o Xamã, para ver não sei quem. Então ele falou isso também, que com o tempo isso pode acabar perdendo o foco, que é o torcedor do Fluminense. Fica aí como reflexão. Eu sei que para muita gente, eu estava até conversando ontem com a minha querida Patrícia, membro do canal, e ela estava falando que ela não se importa, que o importante para ela é celebrar o aniversário do Fluminense. Eu entendo ela está certa, é a visão que ela tem. Eu também consigo separar as coisas. Eu acho que eu não curto esse evento, tá, gente? Eu não curto porque o festival de música não é a música que eu gosto, não é um evento que me agrada. Eu sou meio xiita musicalmente falando, mas assim, isso é problema meu mesmo, né? É culpa minha mesmo. Eu sou um pouco, como é que eu posso dizer? Eu sou meio radical nesse ponto, digamos assim, né? Então, o mundo não pode tirar meu redor, eu entendo isso, mas para aqueles que gostam, eu acho que o Fluminense deveria repensar um pouco isso por evento não perder o foco. Acho isso muito importante. Dando sequência aqui, galera, para a nossa última notícia aqui do dia, o Fluminense, parece que a manifestação Vitinho não tá surtindo efeito, cara. O jogador Vitinho ontem, ele bloqueou os comentários na página, no Instagram dele, porque a torcida do Fluminense fez uma enxurrada de comentários pedindo para que ele não vá para o Fluminense. Uma pressão muito grande em cima dos dirigentes do Fluminense. A informação que eu tive é que os dirigentes do clube estão surpresos com a manifestação pesada do torcedor do Fluminense contra a contratação do Vitinho. Né? Que se fala, inclusive, que os dirigentes não estão entendendo o porquê disso. Né? O Vitinho seria uma boa contratação na visão dos dirigentes do Fluminense e eles estão surpresos com a rejeição da torcida para o nome do Vitinho. Isso foi a informação que eu tive ontem à noite. A fonte que me passou essa informação disse assim, os dirigentes do clube estão que nem barata tonta, sem entender o porquê de tanta aversão ao nome do Vitinho, e ao mesmo tempo eles estão num beco sem saída, porque eles o Fluminense fez uma proposta para o Vitinho, e agora se vê numa situação de tipo, e aí, o que a gente faz? Né? O próprio Vitinho sentiu, tanto é que fechou o Instagram dele, porque os comentários do torcedor do Fluminense dizendo não vem, estão em ebulição. Então, assim, eu acho que essa manifestação do torcedor do Fluminense vai dificultar bastante o negócio. Eu não tive a confirmação de que o Fluminense desistiu do jogador, mas pelo que a torcida está se manifestando, pela surpresa dos dirigentes do clube, isso foi passado para mim, parece que esse negócio não vai para frente. Né? Eu acho, né? Não estou dizendo aqui que é uma informação, mas eu acho. Agora, me impressiona como que os dirigentes do clube se surpreendem. Né? É só pegar a carreira do Vitinho. O Vitinho era um jogador promissor que surgiu no Botafogo, com uma grande expectativa, fez poucos jogos pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro, foi até bem, e aí foi vendido para o Spartak de Moscou, e aí chegando lá, na Rússia, ele não conseguiu emplacar, o Vitinho não deu certo lá. Eu falei Spartak de Moscou, até dei uma olhada aqui, é CSKA Moscou, para consertar o que eu falei. Então, quando ele vai do CSKA, que o CSKA contrata, ele não dá certo, ele vai para o Internacional, ele faz boas partidas pelo Internacional, ele consegue ter um certo destaque, mas nunca sendo uma unanimidade.
né? E aí esses torcedores do Internacional que eu falei, falam ele é sonolento, joga quando quer, enfim. No final das contas, o Vitinho volta pro CSKA, não consegue se firmar novamente no CSKA, e aí vem pro Flamengo. E no Flamengo, ele nunca foi titular. Então me impressiona a diretoria do Fluminense achar que a torcida acharia ser uma puta de uma contratação, a contratação do Vitinho. Aí isso me preocupa, porque demonstra uma miopia, né, na análise de jogadores do clube, para o clube contratar. Né? Uma miopia do scout, uma miopia do dirigente do Fluminense, porque o Vitinho nunca foi realidade em lugar nenhum que ele jogou. Então não entendo por que estão surpresos os dirigentes do Fluminense com a aversão da torcida ao nome do Vitinho. Você perde o melhor jogador do time, que é o Arias, e aí você precisa contratar um jogador de peso. E aí você contrata o Vitinho e acha que ele é o jogador de peso? Então assim, não estamos nem pedindo um Arias, a gente está pedindo um jogador de peso. E é o Vitinho o jogador de peso? Então assim, uma miopia total, que me preocupa muito, por parte dos dirigentes do Fluminense, que prova que o sarrafo deles é muito baixo. Enfim, vamos ver se surtiu o mesmo efeito essa manifestação da torcida, porque o torcedor do Fluminense não costuma ter muita voz nesses processos, né? Mas vamos torcer para que o clube tenha percebido isso. Valeu, galera! Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Hoje tem pós-jogo, jogo às 16 horas, às 14 horas, não, desculpa, 16 horas. Terminando o jogo, começa o nosso pós-jogo. Valeu, galera, um abraço.